Olá, boa noite. Boa noite. Procuradoria-Geral da República afirma em parecer que PEC do teto de gastos é inconstitucional. E o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, se reúne com Fernando Haddad e acerta detalhes da transição do cargo. Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganha o Prêmio Nobel da Paz pelo acordo com a guerrilha das Farc. E furacão Matthew chega aos Estados Unidos enfraquecido, mas no Haiti, o número de mortos sobe para quase 900. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje tem De Olho na TV com José Armando Vanucci. E para deixar a noite perfeita, o musical é com Roupa Nova. Então já dá para saber que vai ser uma noite repleta de sucesso. Não perca! Vem, estou te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O furacão Matthew devastou o Haiti, deixando quase 900 mortes. Nos Estados Unidos, passou sem grandes problemas pelo sul da Flórida, mas provocou inundações no norte do estado e deixou mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica. Agora à tarde, o furacão foi rebaixado para a categoria 2 e segue para o norte, em direção à Geórgia e Carolinas do Norte e do Sul. A situação no Haiti é catastrófica. O país já vivia calamidade pública desde o terremoto de 2010. Cerca de 30 mil pessoas estão em abrigos improvisados e pelo menos 10 mil estão a céu aberto. Milhares de casas foram destruídas. Ainda não é possível fazer uma avaliação sobre os danos e o número de vítimas deve crescer à medida em que se alcançam áreas isoladas. A Cruz Vermelha estimou que mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas e centenas de milhares precisam de ajuda humanitária. O furacão passou pelo sul da Flórida na categoria 3 e mais distante do que estava previsto, com menos chuva e vento e sem causar danos significativos. As regiões de Miami e Palm Beach voltaram à normalidade. Os aeroportos de Miami e Fort Lauderdale reabriram. Foi registrada a primeira morte relacionada ao furacão em St. Lucie, 180 quilômetros ao norte de Miami. Uma mulher sofreu ataque cardíaco e as equipes de emergência não conseguiram chegar a tempo. A tempestade segue devagar para o norte e a ameaça é muito grande. O olho do furacão está a poucos quilômetros da costa de Jacksonville, ainda na Flórida, e deve tocar em terra nas próximas horas. Moradores de San Augustine mostram nas redes sociais a violência do furacão. A cidade, que fica no nordeste da Flórida, está inundada. O presidente Barack Obama voltou a pedir que os moradores obedeçam às ordens de retirada. Os estados da Geórgia e as Carolinas do Sul e do Norte estão em emergência. E mais 3 mortes relacionadas ao furacão foram confirmadas na Flórida. Uma mulher de 60 anos foi atingida por uma árvore quando saiu de casa para alimentar seus animais. Outra mulher morreu na queda de uma árvore sobre o trailer em que ela tentava fugir da tempestade. E os serviços de emergência não conseguiram chegar a tempo de socorrer um homem de 82 anos que passou mal em casa. Um equipamento desenvolvido numa universidade alemã deve facilitar a vida dos meteorologistas e contribuir para a conscientização sobre as mudanças climáticas.
Hoje, cada estação de coleta convencional de dados de São Paulo tem uma pessoa responsável que deve fazer 3 leituras por dia. Mas o equipamento alemão, que já começou a ser testado aqui na capital, pode tornar o processo mais simples e rápido. Todos os dias, a rotina de Marise é a mesma. Olhar aparelhos, anotar dados, fazer cálculos e transmitir os resultados para uma central do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A observadora meteorológica trabalha em uma das estações mais tradicionais da capital, que funciona desde 1945 no Mirante de Santana, na Zona Norte. Aqui eu coleto a temperatura do ar no momento, temperatura máxima, mínima, umidade relativa do ar, quanto que choveu, e observo nuvens também, que tipo de nuvens tem, qualifico. Mas uma nova tecnologia desenvolvida na Universidade de Münster, na Alemanha, promete facilitar esse processo. Esse aparelho foi desenvolvido com um software que capta informações como temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Tudo é enviado automaticamente para um site. A novidade é que os dados são coletados minuto a minuto. Por ser compacto, pode ser instalado em diferentes pontos da cidade. E como não depende da estrutura de uma estação, o custo também pode diminuir. O equipamento foi apresentado nesta sexta-feira pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação e faz parte de um projeto educacional. Elas não querem competir com as estações profissionais, não é o objetivo do projeto. O objetivo é mais incentivar alunos, jovens, crianças, etc., mas também os cidadãos das cidades de recolherem os próprios dados ambientais. O Brasil foi escolhido para os primeiros testes fora da Alemanha. Hoje, 5 equipamentos já estão funcionando na capital paulista. Um deles fica no quintal do prédio do Centro Alemão de Ciência e Tecnologia, em São Paulo. Qualquer pessoa pode acessar o site para ver os dados obtidos pelo SenseBox. Aqui a gente tem as informações daquela caixinha lá de fora. Agora, na Zona Sul, faz 22 graus e a umidade relativa do ar é de 54%. O site para quem quiser conferir as informações é opensensemap.org. O sol apareceu tímido e a nebulosidade predominou durante todo o dia aqui na capital paulista. Apesar das nuvens, a chuva não veio. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana com Fernanda Azevedo. Sábado será de tempo aberto em quase todo o estado. É que o vento muda de direção e passa a soprar do interior do país. Por isso, a temperatura volta a subir. O fim de semana começa bem ensolarado. Em Votuporanga, faz máxima de 33 graus. Calor também no centro-norte do estado. Em Ribeirão Preto, faz 30 graus. Nebulosidade só na faixa leste, máxima de 26 graus em Caraguatatuba. Aqui na capital, o sábado deve ser quente, mas o tempo segue um pouco mais úmido. Amanhã teremos sol entre nuvens e máxima de 28 graus à tarde. No domingo, a temperatura volta a cair por causa da passagem de uma frente fria em alto mar. Varia entre 24 e 14 graus. Na segunda-feira, o vento se intensifica. O dia será bem nublado, com chuviscos. A máxima não passa dos 20 graus. O prefeito Fernando Haddad, do PT, e João Dória, prefeito eleito pelo PSDB, fazem a primeira reunião de transição de governo. Os dois disseram que o processo será transparente e histórico. João Dória chegou à Prefeitura de São Paulo por volta das 10 horas da manhã e seguiu direto para uma sala de reuniões do 5º andar do prédio. O encontro com o prefeito Fernando Haddad foi a portas fechadas. Apenas no final, a imprensa pôde registrar algumas imagens. Dória e Haddad se cumprimentaram. Esta foi a primeira reunião entre os dois depois das eleições e marca o início da transição de governo. Foram quase 2 horas de conversa. O petista e o tucano não quiseram responder perguntas dos jornalistas e fizeram apenas pronunciamentos. Haddad explicou que a transição se dará em 2 etapas. A primeira etapa até o final desse mês, com uma equipe mais enxuta, Secretaria de Governo, Secretaria de Gestão, Secretaria de Finanças, Secretaria de Negócios Jurídicos, que é o núcleo duro do governo que conhece a administração como um todo. Até o final do mês, todos os secretários foram convocados por mim ontem a apresentar o seu relatório de gestão, com anexo, inclusive, das metas realizadas e das potencialidades
para o próximo período, para o próximo mandato. Então, a partir de novembro, começa a segunda etapa da transição, envolvendo as equipes setoriais. João Dória falou já na saída da prefeitura. Agradeceu ao prefeito Haddad e disse que espera uma transição transparente e republicana. O prefeito foi muito positivo, portas abertas para todas as áreas da prefeitura. Nós aqui discutimos temas de saúde, educação, habitação, transporte público, funcionalismo, temas que são importantes para que todos possam ter tranquilidade, os que estão na prefeitura, os que são prestadores de serviços para a prefeitura, de um ambiente tranquilo e de uma transição que será feita, aproveitando-se o fato, inclusive, de que tendo a eleição sido resolvida no primeiro turno, teremos mais tempo para essa transição. João Dória assume o cargo no dia 1º de janeiro do ano que vem e seu mandato vai até o final de 2020. Delatores da Operação Lava Jato dizem ao Tribunal Superior Eleitoral que financiaram a chapa Dilma Temer de 2014 com dinheiro de propina. Foram divulgados os depoimentos de Ricardo Pessoa, dono da empreiteira UTC, Flávio Barra e Otávio Marques de Azevedo, ambos executivos da Andrade Gutierrez, Eduardo Leite, ex-vice-presidente da Camargo Correia, e dos lobistas Svis Kornick e Júlio Camargo. Os depoimentos não foram prestados no âmbito da Lava Jato. Eles constam em um dos processos movidos pelo PSDB no TSE, pedindo a cassação da chapa que reelegeu Dilma para a presidência em 2014, com Michel Temer como vice, por suposto abuso de poder político e econômico. Svis Kornick voltou a afirmar que pagou 4,5 milhões de dólares no exterior a Mônica Moura, mulher de João Santana, marqueteiro da chapa Dilma Temer. O lobista já tinha dito isso ao juiz Sérgio Moro. Segundo ele, o pagamento foi pedido por João Vacari Neto, na época tesoureiro do PT, hoje preso pela Lava Jato, mediante ameaça subliminar. Já Flávio Barra e Otávio Marques, da Andrade Gutierrez, confirmaram pagamentos de propina ao PT e ao PMDB, referentes às obras das usinas Angra 3 e Belo Monte. Nenhum dos delatores disse ter recebido pedidos de repasses ilícitos por parte de Dilma ou Temer. A defesa de João Vacari Neto afirma que a declaração não é verdadeira. Nossa produção entrou em contato com a defesa de Mônica Moura e também com a assessoria do PMDB, mas até agora não obtivemos resposta. O PT refuta as acusações e diz que as doações de campanha foram todas legais. Defesa do ex-ministro Antônio Palocci pede ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, o desbloqueio de R$ 79.300 da conta da empresa de Palocci, a Projeto Consultoria Empresarial e Financeira. Os advogados afirmam que o dinheiro será usado para o pagamento de impostos, salários e vale-transporte dos funcionários. Palocci foi preso temporariamente na Operação Omertá em setembro. Na sexta-feira passada, a prisão se tornou preventiva, sem prazo definido. O ex-ministro é suspeito de receber propina da Odebrecht para atuar em favor da empreiteira entre 2006 e 2013, quando foi ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma. Em negociação para acordo de delação premiada, Força Tarefa da Lava Jato propõe que Marcelo Odebrecht fique 4 anos preso. O empresário está preso no Paraná há 1 ano e 4 meses. Esse tempo seria descontado da pena a ser cumprida se o acordo de delação premiada for fechado. A defesa do empreiteiro deve pedir que ele fique menos tempo preso. Vai alegar que a punição pedida pelo Ministério Público Federal é muito rígida diante do conteúdo apresentado nas negociações da delação. Na Lava Jato, Marcelo Odebrecht já foi condenado a mais de 19 anos de prisão e há meses negocia o acordo com a Justiça. Nas conversas com os investigadores da Lava Jato, ele já teria citado vários políticos, entre eles Dilma e Lula do PT, o presidente Temer do PMDB, além do ministro de Relações Exteriores José Serra do PSDB. Todos negam qualquer irregularidade. Outros 50 executivos da empreiteira também tentam fechar colaboração com a Justiça. Uma multa bilionária também está sendo negociada. De acordo com o jornal Valor Econômico, o montante que a Odebrecht deve pagar pode ficar em torno dos 7 bilhões de reais. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as negociações da delação premiada de Marcelo Odebrecht. Quando a Lava Jato foi deflagrada em 2014,
Os céticos diziam que a operação seria paralisada na justiça, como tantas outras. Enganaram-se. A investigação jamais atravessaria as muralhas da Odebrecht. Atravessou. Marcelo Odebrecht não seria passado na tranca. O personagem está preso há 1 ano e 4 meses. O príncipe dos empreiteiros não abriria o bico. Ele se tornou um delator. A Força-Tarefa de Curitiba precisa agora responder a seguinte pergunta: quanto vale o suor do dedo de Marcelo Odebrecht? Se vier acompanhada de provas, a delação de Odebrecht é valiosa. Sua empresa praticava promiscuidade em escala suprapartidária. Há no processo menções a Lula, a Dilma, Michel Temer, José Serra. Como premiar Odebrecht? Além de não abrir mão de uma multa bilionária, a Procuradoria oferece ao personagem 4 anos de cadeia em regime fechado. O empreiteiro quer mais. Ele deseja voltar para casa antes do Natal. Seria um absurdo. A imagem de Marcelo Odebrecht desfilando uma tornozeleira eletrônica entre a sauna e a piscina de sua mansão no Morumbi desmoralizaria a Lava Jato. Boa noite. O ministro Teori Zavascki decidiu manter no Supremo Tribunal Federal um inquérito sobre a ex-presidente Dilma Rousseff por suspeita de obstrução da justiça envolvendo a Operação Lava Jato. A informação foi divulgada pela revista Veja. Com o impeachment, Dilma perdeu o direito a foro privilegiado e a Procuradoria-Geral da República pediu que o processo fosse encaminhado para o juiz Sérgio Moro. Teori, segundo a revista Veja, argumenta que o desmembramento da investigação dificultaria a colheita de provas. Ele se refere ao fato de que 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça que têm foro privilegiado também são investigados neste inquérito. Consultoria OPR, ligada ao governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, é suspeita de receber propina para ele e pagar suas despesas pessoais, de acordo com a revista Época. A reportagem afirma que Pimentel era sócio da OPR até 2014 e que a Polícia Federal encontrou documentos que mostram que a consultoria recebeu R$1.100.000 do sindicato das empresas de transporte de passageiros metropolitano de Belo Horizonte em 2014 e 2015. Até agora, o governador de Minas era investigado na Operação Acrônimo, que apura um esquema em que ele é suspeito de receber propina em troca de favores prestados a empresas enquanto foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Dilma. Com as novas informações, abre-se a possibilidade de Pimentel ter de responder por um ato de corrupção no cargo de governador. A defesa dele nega que os pagamentos tenham ocorrido. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Michel Temer diz que não precisou demitir ministros citados na Lava Jato, eles que pediram para sair. Desde que Temer assumiu o governo, ainda de forma interina, 3 ministros deixaram a esplanada dos ministérios. Henrique Alves, do Turismo, e Romero Jucá, do Planejamento, ambos do PMDB, e Fabiano Silveira, do Ministério da Transparência. Eles foram citados nas investigações da Lava Jato. Na entrevista à rádio, Temer disse que eles não foram demitidos e sim pediram para sair. E reafirmou que se algum ministro for citado nas investigações, deve acontecer o mesmo. Sabe que eu não afastei os ministros, é interessante. O que ocorre é o seguinte, quando houve a menção, eles próprios vieram e disseram, nós não queremos continuar no governo, vamos sair. Simplesmente isso. Eu tenho a sensação de que se houver alguma coisa repetida, o próprio ministro, antes ou depois, vai pedir para sair. Temer voltou a dizer que não tem preocupação com a queda de popularidade. Não estou minimamente preocupado com popularidade. O que me preocupa, sim, é dar emprego ou tentar fazer uma política nesses 2 anos e pouco que dê emprego a 12 milhões de desempregados. Ao final da entrevista, Temer foi questionado sobre a relação com a ex-presidente Dilma Rousseff. No plano pessoal, todo respeito e consideração. No plano institucional, penso que houve equívocos na relação. Num dado momento, nós lançamos um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, em que nós propusemos várias medidas que poderiam ajudar o governo. Naquele momento, aquele documento foi tido como uma coisa de oposição, como se nós estivéssemos fazendo oposição ao governo, e daí começou a macular a relação institucional. Em parecer enviado à Câmara, a Procuradoria-Geral da República diz que a PEC do teto de gastos é inconstitucional.
A proposta do governo, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, foi aprovada ontem em comissão especial de deputados. Segundo a PGR, o texto desrespeita a separação dos 3 poderes e tende a transformar o executivo em um superórgão que passará a controlar o legislativo e o judiciário, mesmo que indiretamente. Diz ainda que poderá comprometer até o combate à corrupção. A votação da PEC no plenário da Câmara está marcada para segunda-feira. Também hoje, deputados do PT e do PCdoB, alegando motivos parecidos com os da Procuradoria, pediram ao STF uma liminar para suspender a tramitação do projeto. A inflação oficial foi a menor para setembro desde 1998, segundo o IBGE. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 0,44% em agosto para 0,08% em setembro. Os alimentos ficaram mais baratos e influenciaram o índice. Não chega a ser um alívio, só uma respirada na hora de pagar a conta do supermercado. A inflação dos alimentos caiu em setembro, 0,03%. A batata inglesa foi a que mais contribuiu para esse resultado. Quase 20% de queda no preço. A batata já está mais em conta que no ano passado. O leite longa-vida, que vinha aumentando mês a mês, também ficou mais barato em setembro, quase 8% menos que no mês anterior, embora ainda acumule alta de 40% no ano. Já o feijão carioquinha, que mais que dobrou de preço neste ano e despontou como o vilão da inflação dos alimentos, ficou mais barato, mas menos que no mês passado. Baixou 10 centavos aí. Muito pouco ainda. 10, muito pouco. Tava 10, eu achei. Sempre eu passo esses preços, 12. Ó, tá vendo? 11,29. Mais barato é isso aqui, que é R$10. Continua caro? Continua, na minha opinião, continua super caro. Na lista dos alimentos que ficaram mais baratos estão ainda alho, cenoura, hortaliças, cebola. A explicação foi o menor impacto das mudanças no tempo e do preço do dólar na produção. No sentido inverso, entre os que ficaram mais caros, aparecem o café, o achocolatado, o queijo, o açúcar, o arroz. O destaque é para a carne, que pesa mais no orçamento das famílias. Depois de um pequeno recuo em agosto, o quilo voltou a subir de preço. No fim das contas, os alimentos pressionaram a inflação para baixo. No geral, considerando tudo, transporte, habitação, serviços, produtos, significa que os preços ao consumidor aumentaram menos em setembro. O IPCA do mês passado, de 0,08%, foi o menor desde julho de 2014, quando a inflação chegou perto de zero. E também o mais baixo para o mês de setembro, desde 1998. No ano, a inflação acumula alta de 5,5% e a expectativa do mercado financeiro é que ela não ultrapasse os 7,5% em 2016. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que a desaceleração da inflação é um dos sinais que mostra que a economia brasileira está voltando ao ritmo normal. Mas ressaltou que é necessário avaliar se o índice do IPCA em setembro é um fenômeno isolado ou se sinaliza uma tendência. Meirelles está nos Estados Unidos para participar de reuniões do Banco Mundial e do FMI, além de eventos com investidores e bancos internacionais. Parece que a economia brasileira está voltando à normalidade, né? Porque a recessão ainda está em andamento, a capacidade ociosa das empresas é elevada, o desemprego é elevado, ainda crescendo e, portanto, é normal e se espera, principalmente considerando-se que o Banco Central está adotando uma postura rigorosa no combate à inflação, é normal que a inflação caia, a expectativa de inflação também, né? O que não era normal é vermos uma inflação elevada com o país em recessão e o desemprego aumentando. 3 capitais brasileiras tiveram deflação no mês de setembro, de acordo com dados divulgados pelo IBGE hoje. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, aponta queda geral nos preços nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e Vitória, na comparação com agosto.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação de setembro foi quase zero, como a gente viu hoje. Perto de zero e abaixo do que os economistas previam. Para quem está pagando comida muito cara, quase parece mentira. Mas é fato que a taxa de inflação, a média dos preços, está subindo mais devagar. E isso tem importância para o futuro da economia. A inflação sobe mais devagar, mas ainda sobe bem. Nos últimos 12 meses subiu 8,5%. Nesse tempo, os preços da comida subiram ainda mais, 13%. O que aconteceu agora? Alguns preços de alimentação caíram. A comida que estava impedindo uma queda mais rápida da inflação. Os preços estavam altos por causa do clima e tempo ruim. O Banco Central vai decidir se reduz os juros básicos da economia em 19 de outubro. Para reduzir, citou 3 condições. 1, preço de comida mais controlado, o que está acontecendo. 2, boas chances de se aprovar o controle de gastos do governo no Congresso, o que deve acontecer em breve. 3, o preço dos serviços parar de subir muito, o que anda mais ou menos. De qualquer modo, parece que a coisa está indo na direção do que o BC quer. Logo, é possível que a queda de juros comece daqui a 2 semanas. Vai cair devagarinho e para o consumidor na rua, a princípio, mal vai dar para notar. No entanto, vai fazer diferença para empresas, para quem investe em novos negócios e obras, e para firmas endividadas. Vai ser um pequeno empurrãozinho para a economia brasileira parar de desempregar e voltar a crescer, talvez ainda devagar, mas a partir do final do ano. Boa noite. Documentos apreendidos na Operação Acrônimo indicam que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, recebeu propina de uma das empresas investigadas, a JHSF Participações. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo os papéis, o escritório de advocacia de Moraes teria recebido 4 milhões de reais do grupo JHSF entre 2010 e 2014, quando ele não ocupava cargo público. Uma mesma planilha teria o nome de Moraes, alguns valores e as siglas PT e PSDB. Segundo a Folha, a coordenação da Acrônimo já pediu ao Superior Tribunal de Justiça que informe ao Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade da abertura de um inquérito. Moraes disse ao jornal em nota que os pagamentos foram legais e que o caso já foi arquivado liminarmente pelo ministro do STF, Luiz Fux. A assessoria do Supremo disse que o caso tramita em sigilo. Já a JHSF disse que pagou Alexandre de Moraes por serviços de advocacia e consultoria jurídica. Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganha o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços para encerrar a guerra de mais de 50 anos com as Farc. Santos foi anunciado como vencedor, apesar da derrota no referendo sobre o acordo. Juan Manuel Santos, de 65 anos, agradeceu em nome de todos os colombianos e especialmente as vítimas do conflito e prometeu lutar pelo processo de paz. Todos ganemos el más importante premio, la paz de Colômbia. O Comitê do Nobel disse que o fato de a maioria dos eleitores ter dito não ao acordo de paz não significa que o processo esteja morto. O Nobel da Paz não inclui o líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Rodrigo Londoño, conhecido como Timoshenko, que assinou o acordo com Santos no mês passado. O comitê afirmou apenas que o presidente colombiano foi essencial para o processo. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, ótimo fim de semana, até segunda. Tchau, tá? Até segunda-feira, um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado pela companhia, uma excelente noite. E fica agora com o Ronivon no Tudo Seu. Até segunda. Tchau, gente. Tchau. Confira um bate-papo sobre música com o cantor Supla em 5 discos. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.